Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: fazendo Deus feliz. Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra e que de geração em geração Ele é existente na vida de todos aqueles que assim abrem o coração e deixa Ele fazer morada. Vamos aqui pregar dentro de um tema de mensagem que é fazendo Deus feliz. E nós vamos ler aqui para ter base no que vamos falar em 1 Pedro, do capítulo 5, e do versículo 2 ao versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: apacentai o rebanho de Deus, que entre vós tem cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Humilháveis, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. E lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ao que nos interessa nessa tarde, que é fazendo Deus feliz, que é o tema de mensagem de hoje. A Bíblia nos mostra e nos relata que Deus assim pede encarecidamente e com educação, dizendo: apacentai o meu rebanho. Todos aqueles seres humanos existentes sobre a face da terra têm a oportunidade de Deus de morar nos céus. Deus dá oportunidade a cada um. E observando a Bíblia, observando a palavra do Senhor, eu vi que até os homens mais perversos que viveram sobre a face da terra tiveram a oportunidade de Deus. Mas antes fecharam o coração, não deixaram Deus fazer morada, não deixaram Deus ali transformar o coração deles. O salmista, após ter pecado e ter errado grandemente, ele assim falou: Senhor, me perdoa. Cria em mim, Senhor, um coração puro e reto, para que eu venha assim continuar nos teus santos caminhos. Então eu digo para você uma coisa: Deus dá oportunidade para todos os homens. Não existe um ser humano sequer que não tenha tido a oportunidade de Deus.
Mas a Bíblia diz que Deus conhece os corações. Ele conhece cada um de nós. E a cada um de nós Ele vai dando a oportunidade. Eu digo para você, eu não sonhava em ser cristão. Não sonhava em ser crente, não estava passando pela minha mente. Estava lá no mundo, na gandaia da vida, achando que estava curtindo. Mas um dia, a morte podia bater na minha porta e eu partir. Mas as misericórdias do Senhor nos alcançou. E quando as misericórdias do Senhor nos alcançam, é para que nós venhamos a continuar perseverando. Porque pela nossa perseverança, nós vamos alcançar a salvação. Jesus Cristo falou, perseverai até o fim. E é aqui que eu entro falando, dentro deste tema de mensagem que é fazendo Deus feliz. Você quer ver Deus feliz lá no céu? Você quer ver Deus andando contigo todo momento da vida? Prepara todo o teu viver só para Ele. Prepara a tua vida constantemente, se lançado para o Senhor. A palavra aqui nos diz uma advertência dizendo assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas por ânimo pronto. Há uma advertência muito grande nessa passagem aqui, nesse primeiro versículo que nós começamos a relatar para você, que tem que ter cuidado do rebanho de Deus. Os sacerdotes que ficam na direção, eles têm que cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos. Ele não pode levar como uma coisa qualquer, mas todo ser humano que pertence ao Deus que fez o céu e a terra é mais precioso do que qualquer riqueza deste mundo, é mais precioso do que o ouro, é mais precioso do que o dólar, porque pertence ao Deus que fez o céu e a terra. E a Bíblia assim nos diz que quando o sacerdote leva bem o seu povo, ele fica feliz lá no céu, ele fica alegre, e ele fica alegre também com o seu povo, que começam a adorar com perfeição, e ele fica feliz no céu. Imagine a alegria de Deus, irmão, para a minha vida e para a tua vida nessa hora. Ele lá do céu contemplando e fazendo o que eu estou e vendo o que eu estou fazendo agora, pregando a sua palavra aqui neste momento e neste horário. E ele feliz lá no céu. E ele sabendo também, ficando feliz com você que está ouvindo daí, e que sempre nos acompanha ouvindo a pregação, porque a pregação do Evangelho restaura, nos adverte, nos alerta e nos mostra que existe um Deus nos céus que quer ser adorado por todos nós. Mas o rebanho de Deus tem que ser ensinado. O rebanho de Deus tem que ser coordenado com perfeição. Tem que se haver mais dedicação na palavra. Uma coisa eu digo para você, que nós só existimos porque a palavra do Senhor existe ainda. Porque a palavra do Senhor que nos adverte, profetas de passados e deste presente estão se esforçando de um máximo para poder pregar a palavra da verdade. Vários congressos levantados. Agora, tem uns tipos de congressos que são levantados que não dão mais prioridade para a palavra. Canta daqui, canta dali, canta de lá, canta de cá, canta de tudo quanto é lado. Na hora da pregação, 5 minutinhos. E depois quer cobrar o povo. Não tem como ter arrependimento desse jeito, não tem como. Interessante que a gente observa alguns detalhezinhos, detalhe básico, que se cobra-se tanto no excesso pelo patrimônio material, leva quase 15 minutos, e na hora da pregação quer dar 5 minutos. Tem que ser o contrário, tem que cobrar 5 minutinhos só, para não encher muito linguiça, o povo não ficar enfadado, e dar expansão para a palavra. Mas aí depende daquele que vai ministrar a palavra. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser ministrada dentro da revelação do que o povo precisa ouvir. E quando isso acontece, Deus fica feliz no céu. E Deus ficando feliz no céu, o povo fica feliz na terra. E o inferno fica triste, porque a glória do Senhor se manifestará. Aleluia, glórias a Deus. Mas a Bíblia assim nos diz: apacentai o meu rebanho. Você quer ver Deus feliz mesmo? Se levanta-se como pregador mesmo do Evangelho. Mas, irmão, falaram que eu não posso pregar. Quem te disse isso?
Se a jumenta pregou, você tem direito também de pregar. Se o peixe participou, entrando na história, para engolir o profeta e jogar ele em Nínive para ele ser pregador, você também pode pregar. Se muitas coisas assim aconteceram dentro do nosso universo e fora dele por permissão de Deus, Deus vos permite nessa tarde dizendo para você: se levanta-se que já é a última hora de você começar a fazer Deus feliz, do jeito que aquilo que Deus te revelou, do que Ele vai fazer, que é coisas grandes e firmes que você não conhece, mas a partir de hoje, se você tomar uma atitude perante Deus dizendo: eu vou fazer a obra do Senhor, o céu vai ficar alegre e Deus também, e as bênçãos do Senhor vos alcançarão. O versículo 2 diz assim, quer dizer o versículo 3: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. A cada dia nós temos que servir de exemplo. Nós temos que servir de exemplo, porque só se levantam os pregadores se eles escutam pregadores pregar. Só se levanta homens de Deus se eles verem homens de Deus levantados. Então eu digo para você uma coisa: você tem que procurar ver a vida de Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós olhamos e contemplamos aquilo que Ele fez por nós. Porque se nós formos olhar para a vida de A, de B, de C, a gente pode até se escandalizar. Pelos tempos atuais de hoje, presente século, a gente até se escandaliza, que eu já olhei, quase desviei. Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus Cristo dizendo para mim: eu não fiz nada, não tenho culpa se o homem anda escandalizando, é problema dele. Olha, é verdade, Jesus, então vamos continuar no caminho. A Bíblia diz que os apóstolos, quando foram levantados por Deus, eram homens indoutos e sem letras, mas eles conheciam os mistérios de Deus. Não importa se você é estudante ou não, não importa se você é culto ou se você não é culto, mas se você isso se importa, se você se colocar à disposição de Deus, Deus vai contemplar nos céus e vai te revelar até o oculto escondido da palavra, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Uma coisa eu observei quando eu falei esses dias acerca do profeta Amós. Você pode ver que eu falo a vida de um montão de gente aqui, né? Só não fala a tua. A tua vida não me interessa. Interessa a Deus. E nem interessa a pessoa que está te perseguindo aí. Se tiver alguma pessoa te perseguindo aí, te enchendo mesmo, te enchendo a tua mente aí, para não falar outra palavra, te enchendo de uma tal maneira que você olha assim: meu Deus do céu, deixa a minha vida, porque a Bíblia diz que não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Me seja de exemplo, prega o Evangelho, para que eu possa pregar o Evangelho também. Maravilha dos céus. E aqui fica o recado, servindo de exemplo, né? Porque se o camarada só vem com fofoca, com tititi, com contenda, esse é o exemplo que você vai estar dando, o camarada vai se levantar para ser fofoqueiro também. Porque quando você vem falando da vida de Jesus, quando você vem falando da vida de Deus, quando você vem falando da vida do Espírito Santo, mas eles não vão ficar chateados, não, porque é isso que eles querem: tocai a trombeta em Sião, e ainda que os moradores da terra se perturbem, não tem problema, faça o nome de Deus conhecido. Aleluia, glórias a Deus. É a maravilha do céu. Mas eu digo para você uma coisa, é o que diz aqui no versículo 3: nem quando tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo ao Senhor e sendo exemplo ao rebanho. Sendo exemplo ao rebanho, irmão, é fazendo Deus feliz. Deus ficar feliz no céu. Agora, tu quer ver ele triste, irmão? É tu ficar cheio de pouca vergonha no teu coração. Teu coração tem a minha vida, tem a vida aí do teu vizinho, tem a vida de todo mundo, mas não tem a vida de Jesus. Interessante, né? Tem a vida de todo mundo, mas não tem a vida de Jesus. Não conhece quem é o Espírito Santo, não sabe nem quem é Deus, não sabe nem o nome de Deus. Se tu perguntar um camarada, diz: vem cá, qual é o nome de Deus? O nome de Deus é Deus. Deus é Deus mesmo, e o resto é Baal. Mas o nosso Deus, ele tem um nome. O filho dele tem um nome, o nome do filho dele é Jesus Cristo. O nome do
Espírito Santo é Espírito Santo. E o nome de Deus? Moisés perguntou na sarça ardente: qual é o seu nome, Deus? Eu quero saber. E Deus falou: quer saber meu nome mesmo? Ah, tu não quer saber da vida, da vida de Arão, não, ô Moisés? Não, não quero não. Tu não quer saber da vida dos israelitas, não? Não, não quero. Tu não quer saber da vida do faraó? Não, não quero. Eu quero saber o teu nome, Deus. Deus, meu nome, eu sou. Meu nome é o Eu Sou. Deus se apresentou. Deus só se apresenta, irmão, para quem abre o coração para Ele. Mas você abre o coração para os artistas desse presente século. Você abre o coração para o tititi. Você abre o coração para tantas coisas dessa vida e deixa de ser exemplo ao rebanho. Seja exemplo ao rebanho, pregando o evangelho, anunciando e mostrando que na Bíblia está escrito as promessas de Deus para todos nós. Contemple você entrando no céu. O pessoal acha que céu é coisa monótona. Eu fico olhando às vezes. A pessoa tem cada tipo de pensamento, eu fico olhando. Quanto mais você se envolve com Deus e com a obra de Deus, mais Deus vai te revelando. Quanto mais você se afasta de Deus e das coisas de Deus, mais Deus vai se afastando. Chegasse a Deus e Ele se chegará a vós. Buscar ao Senhor e Ele, as bênçãos dele, vos alcançará. Mas o que eu quero passar nessa tarde para vocês é fazendo Deus feliz. O único meio de fazer Deus feliz é apacentar o rebanho dele. Apacentar quer dizer ensinar, mostrar o caminho. E uma palavra bonita que um pastor uma vez falou e eu gostei. Tem cada pastor que tem uma palavra bonita que a gente gosta e guarda na hora. E ele falou assim: irmãos, eu tenho algo para vos falar concernente ao apacentamento. Meus camaradas, escutem para que vocês aprendam acerca da vara e do cajado. A vara é para dar varada nos lobos, para botar os lobos para correr. E o cajado é para apacentar as ovelhas. Apacentar quer dizer cuidar, tratar, mostrar o caminho e dar exemplo também. Mas o versículo 4 diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. O sumo pastor, ele vai vir. Jesus Cristo vai voltar. Porque aquele que prometeu para todos nós: para onde eu vou, vós ireis também, ele retornará. Eu digo para você uma coisa: quantas pessoas tiveram a oportunidade de Deus e desceram o pó da terra por teimosia e dureza de coração? Porque quando a palavra de Deus se diz: não endureçai os vossos corações, e muitas pessoas endurecem o coração para Deus, muitas pessoas se afastam dos caminhos do Senhor. E uma coisa eu digo: hoje em dia tu só vai para o inferno se você quiser. Porque até nas músicas e nas igrejas, quer dizer, nas congregações, tem congregação para todo tipo de gosto e para todo tipo de gente. Tem música para todo tipo de gosto, para todo tipo de gente. Agora, tu só vai para o inferno se você quiser. Se você quiser. Agora, não vem com essa história de falar que o inferno não existe, não, que existe. Se a morte é uma decomposição para aqueles que partem desta vida para outra, do outro lado tem uma outra vida. Se a revelação vem até nós, que Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, do outro lado existe uma outra vida. Então prepara-te para se encontrar com Deus. Imagine você chegando lá no céu agora. Eu fiz você feliz na terra, fiz. E Deus, tu larga de ser hipócrita. Mas Senhor, no teu nome eu profetizei. No teu nome eu falei em mistério, curei os enfermos, agora você não vai rejeitar. E Deus: apartai-vos de mim, maldito. Você era ignorante. Você falava que me servia, mas não me servia nada. Falava com os lábios, mas o coração estava longe de mim. É o coração. É o que sai do coração, o que sai do teu coração, que se expressa para fora. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. É o inverso. Mas eu digo para você uma coisa. No versículo 5 diz assim: semelhantemente também vós
Sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quer dizer, jovens, crianças. Voltando à fita. Todos aqueles existentes sobre a face da terra, que se dizem que são seres humanos, mas não são animais, que são seres humanos viventes, que são imagem e semelhança de Deus, sejam sujeitos uns aos outros e adorando ao Deus que fez o céu e a terra, mas vigie com a tua sujeição. Seja sujeito e obediente. Mas se o camarada está te ensinando para o caminho errado e dizendo que a Bíblia não tem nada a ver, que nem tudo é o que está escrito, fuja dele. Fuja, a Bíblia diz, seja anátema. Porque hoje em dia está assim, agora nem tudo é o que está escrito. Eu quero saber em qual evangelho de Satanás esse camarada viu isso. Porque no evangelho de Deus, da Bíblia Sagrada, não diz isso não. Porque na hora da briga lá de espada, ninguém foi lá falar para o diabo e nem para Jesus. Não, nem tudo é o que está escrito. Vocês estão brigando aí em vão. Vocês estão lutando aí em vão. Vai lá falar, vai lá teólogo, falar. Ele não chegou lá naquela luta lá e falou para Jesus lá e pro diabo lá que nem tudo é o que está escrito, hein, o conhecedor? Eu digo para você uma coisa, Jesus Cristo relatou dizendo que não cairia nem um tio da palavra de Deus e da lei. Tudo ia ter seu cumprimento no tempo e no momento e na hora certa. Então devemos observar aquilo que vai alimentar a nossa alma, aquilo que não vai nos mostrar, nos colocar mais próximo de Deus, aquilo que vai nos ensinar a fazer Deus feliz, caminhando nos seus caminhos, pregando o evangelho da verdade e anunciando o nome de Deus. Eu digo para você uma coisa, versículo 6 diz assim, você quer ver as revelações chegar até você? Faça isso. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Para que a seu tempo ele vos exalte. O tempo da exaltação de Deus na minha e na tua vida tem um tempo certo. Deixa quem quiser falar de você, não se preocupa não. É sinal que alguém se lembrou que você existe. Porque até Deus lá no céu, Ele quando vem falar conosco, Ele chama pelo nome. Ele nos chama pelo nome. Ele conhece o nosso endereço, sabe onde a gente mora e o dia que a gente vai partir. Não adianta o homem querer inventar e tirar a tua vida não, que não vai conseguir não. Vai arrumar problema com Deus. Porque a Bíblia diz, não toquei nos meus ungidos e nem maltratei os meus profetas, porque eu sou Deus de justiça. Aleluia, glórias a Deus. Por isso Jesus Cristo falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a cada dia devemos aprender dele, do que está escrito, do que está na sua palavra, buscando a cada dia o discernimento com o Espírito Santo de Deus, que ele vos ensinará, e vós tereis a unção dos santos, e sabereis tudo da glória de Deus. Aleluia, glórias a Deus. O ímpio não conhece o que você conhece, o incrédulo não tem o que você tem, que é o conhecimento de Deus. Por isso a cada dia devemos saber que Deus é Deus e o resto é mal, e vamos adorar Ele a cada dia para fazer Ele feliz. Aleluia, glórias a Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Ele vai vos exaltar. Esta prova não vai durar muito tempo e também não vai tardar muito, mas no tempo de Deus, na hora em que Ele datou, o dia da nossa vitória vai chegar, e aqueles que não davam nada vai contemplar de pé a nossa vitória. Imagine você agora entrando no céu. Irmão, fala aqui as coisas aqui, mas você acha que isso aqui é coisa da minha mente, coisa da minha cabeça? A gente vai pro céu mesmo. Ou você acha que o céu é coisa monótona, que você vai estar lá como um robô,
controlado por Deus, não, é livre, espontânea vontade, de coração, adorando ao Senhor, estando lá bendizendo ao nome dEle. Por isso que Ele, quando Ele quer fazer algo na nossa vida, Ele diz na sua palavra, dizendo assim, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Se colocar um jugo pesado nas tuas costas, se colocar um jugo pesado em você, dizendo que você não pode, tudo você pode, porque Deus nos fortalece. Ainda que você tenha errado, ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha caído, o diabo chegou no teu ouvido e começou a sussurrar, tu não pode mais, tu não tem mais condição, e Deus disse, tu tens sim, levanta e anda, porque eu vou te dar condição, e vou te usar 2 vezes mais. Não tem condição, é pro diabo, não tem mais jeito, é pro diabo. Para ele que não tem mais jeito. Por isso devemos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Porque às vezes as tradições dos homens acabam nos matando e afastando de Deus. Há muita tradição, irmão, de homens no nosso meio, que não tem nada a ver com o Evangelho que Deus deixou para nós. Por isso que a Bíblia diz que haja dedicamento no ensino, que haja dedicação na palavra de Deus, para que nós venhamos a ensinar o caminho. O Deus desse século cega o entendimento, mas para isso Deus vai libertar muitos, com a visão espiritual vai ver além do que se pode imaginar, pregar o Evangelho e anunciar que Deus está vindo aí, e o grande dia do Senhor se aproxima. Por isso devemos estar apercebidos, buscando dentro da palavra de Deus, daquilo que Ele deixou para nós como bússola, para que nós venhamos a espelhar, para que nós venhamos a buscar, humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Por isso que eu não aceito qualquer lorota para cima de mim, não aceito mesmo, de jeito nenhum. Se não tiver conteúdo bíblico, se não tiver base bíblica e se não tiver unção e direção de Deus, não adianta querer vir me enganar, não. Com enchição de linguiça. Meu Deus do céu, misericórdia. Por que é? Bota um jugo pesado nas costas do povo. A gente já vem do mundo, irmão. A gente vem do mundo para a igreja, quer se libertar. Não quer chegar a ficar preso dentro da igreja, não. Igreja é lugar de libertação. Então você vem do mundo para a igreja, chega lá, você é liberto. E chega lá, você é livre. Você vai todos os dias para a casa do Senhor de livre e espontânea vontade e faz que nem o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí olhou para o outro e um olhou para o outro e disse, esforça-te, então vamos para lá, vamos adorar. Porque quando os salvos se reúnem, um tem salmo, outro tem revelação, profecia, glória a Deus, aleluia, para a edificação do povo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. A jeripoca vai piar. Versículo 7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É sobre ele. A Bíblia não diz aqui, ó, lançando toda a vossa ansiedade em cima do pastor. Não está escrito isso aqui, não. A Bíblia não diz lançar toda a vossa ansiedade em cima de mim. Não está escrito. Está escrito aqui, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É Deus quem cuida de todos nós. É Deus quem nos alimenta. É Deus quem nos coordena, nos mostra a sua palavra, nos revela e nos bota no caminho de luz. Por isso devemos a cada... Mas vigia. Ovelha que anda por aí sem pastor não é ovelha, é bode. Tu tem que ter um pastor, tem que estar congregando em algum lugar. Tu tem que estar agregado em algum lugar, tem que ter a tua carteirinha de identificação. Sou membro daqui, eu tenho um pastor. Não fica zanzando por aí não, porque ovelha sem pastor não é ovelha, é bode. Se você está no lugar onde não tem pastor, tem mercenário, vai para o lugar onde tem pastor. Porque não existe igreja ruim. Existe igreja mal administrada. Essa é a questão.
Mas vamos lá que o tema de mensagem não é esse, é fazendo Deus feliz. Mas a gente está fazendo Deus feliz, está mostrando a verdade. Mas a Bíblia diz que lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Tudo aquilo que você quer, necessita e deseja, se você lançando sobre Deus, Deus vai ter que lançar sobre você a bênção. Porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. É você correndo e a bênção vindo atrás. Vem cá, vem cá. E você indo para casa do Senhor, a bênção vindo atrás. Vem cá, vem cá. E a bênção gritando atrás de você. Vem cá, vem cá. Porque chegou a hora de você ser abençoado. Aleluia, glórias a Deus. Mas o remédio, vigie. Vigie. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra toda a hoste espiritual da maldade nos lugares celestes. Agora você ora mesmo. Porque no versículo 8 diz assim: sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia, glórias a Deus. É o nosso adversário. A Bíblia diz aqui, ó, o vosso adversário, nosso adversário. É ele que é o nosso adversário. É ele que é o nosso alvo principal para se atingir. Mas como, irmão? Primeiramente, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça e nem veja a glória de Deus. Depois ele vem trazendo as coisas desse mundo para iludir. E a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. E depois ele vem com o seu modismo do mundo. Começa a iludir aqui, ali, lá e cá. Aí daqui a pouquinho você se afasta da casa de Deus. É o que eu disse. Hoje em dia só vai para o inferno se quiser, irmão. Porque tem igreja para todo tipo de gosto, para todo tipo de gente. Tem música para todo tipo de gosto, para todo, tem até forrozinho tudo agora. Música em ritmo de forró. E sei lá, e várias outras aí. Então você só vai para o inferno e o que você vai fazer lá fora? Lá fora quer dizer você sair da igreja e partir para o mundo, cair na gandaia. Cair na gandaia mesmo lá fora. Não tem nada para oferecer. Eu vim do mundo para a igreja, mano. Eu vim do mundo para a igreja. Vamos botar outro fundo para poder entrar nesse detalhe. Ainda bem que tem retorno para tudo. Vamos lá então. Então o que acontece? Eu vim do mundo para a igreja. Jesus me tirou lá de fora. Eu não era nascido e criado na igreja, que nem tem um montão aí. Ele me contemplou dos altos céus. E ele olhou e falou, ali tem um funkeiro, cabelão grande, brinco na orelha, bermudão, da minha vida, tô falando da minha vida, tô falando da vida de ninguém não. E Deus lá do céu contemplou, catucou Jesus, ali Jesus, o que a gente faz? E Jesus olhou, vamos fazer a obra, vamos trazer ele. Mas ele está na mão do diabo. E agora? Isso é fácil para mim, Deus, pode deixar. Aí foi, Jesus falou com o Espírito Santo, Espírito Santo, faça a obra nesta vida. Olha como ele se dedica para o inimigo. É o Espírito Santo, é verdade. Funk daqui, funk dali, funk de lá, funk de cá. Vivia nas discotecas da vida. Não achava se ia voltar. No meio dos baile funk, só chegava em casa às 5 horas, 4 horas da manhã. E não sabia se ia voltar. E a Trindade entrou em acordo. Vamos lá então fazer a obra. Chama o anjo aí, a espada de fogo reluzente na mão. Vamos botar aqui esse capiroto para correr. E de repente Deus começou a fazer a obra na minha vida. Nos trouxe para a igreja. Quando eu fui para a igreja, eu até confesso, só fui por causa de uma garota. Eu sou sincero. Fui por causa de uma garota. Lá no mundo, aí vi uma garota na igreja, eu falei, vou lá. Aí fui, comecei a caminhar. Aí nisso que eu comecei a caminhar, ao mesmo tempo, uma curiosidade surgiu ao meu coração. Por que ser cristão? E eu comecei a meditar na palavra de Deus. Nisso que eu comecei a meditar na palavra de Deus, aquilo foi preenchendo todo aquele vazio que eu tinha por dentro. Aquilo foi abrindo os meus olhos, foi me iluminando.
E aquilo que era aparência por alguém virou verdade por um Deus. E eu comecei a contemplar o bocado de quê de ser cristão, o bocado de quê de caminhar para a igreja, o bocado de quê de servir a este Deus, fazendo Ele feliz a cada dia. E comecei a buscar na sua palavra. Comecei a meditar na Bíblia Sagrada, a ler ela de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, e ver os conteúdos sagrados. E eu comecei a ver coisas que eu nem imaginava. E quanto mais você lê, e quanto mais você busca, você vê até algumas coisas na igreja que está até demais, é exagero. Não tem nada do que está escrito. Mas eu digo para você uma coisa: cada um com a sua tradição de homens. Mas se colocar o jugo pesado nos seus ombros, não tenha isso não, porque Jesus Cristo falou assim, que meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o que Ele tem para todos nós é por livre e espontânea vontade, a obra que Ele quer fazer. Então assim Deus me contemplou. Ele me contemplou. Ele é interesseiro. E Deus foi sincero com Jesus. Ele é interesseiro. Ele vai vir para a igreja por causa da namorada. Vamos lá então, vamos jogar a isca. Jogou a isca, me puxou, eu vim. Aí Ele fez a obra. Me batizei. Comecei a caminhar. Perdi a namorada no meio do caminho. Chororou temendo por causa que eu perdi. Mas depois continuei caminhando. E Deus foi fazendo a obra. E nisso que Deus foi fazendo a obra, Ele foi nos revelando através de profetas, através de homens e mulheres de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E sempre nos dizia: jovem, Deus tem uma grande obra na tua vida. E são coisas grandes e firmes que você não conhece. Eis que Ele te tirou da mão de Satanás. E agora você está na mão de Deus. E não tem como mais você escapar. E sempre Deus alertava. Sempre Deus me orientava. Mas por causa de que Ele me orientava e falava comigo? Porque eu não se apartava de sua palavra. Eu ouvia bons pregadores. Me espelhei em bons pregadores. E ficava até triste quando algum desses pregadores, que eu cheguei até a me espelhar, chegou a cair em pecado, chegou a sair da batalha ferido. Mas sempre pedi a Deus para que eles voltassem a se levantar, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas continuava caminhando, muitas coisas sobrevieram, muitas lutas passando. E o Senhor me prometeu, falando assim, eu não tinha nem estudo. Mas Deus falou comigo assim: tu vai terminar o teu estudo. Eu falei: tá bom, Deus. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Como eu sou enjuizado, vou obedecer. Comecei a estudar. Terminei os meus estudos dentro da orientação e direção de Deus. E o Senhor falou comigo ao meu coração: agora você vai fazer um seminário. Eu falei: mas isso aí vai me matar. Você não vai não, porque você vai no Espírito. A letra pode matar alguns, mas o Espírito vivifica. E comecei a fazer o seminário. Me formei no seminário. E aí fui indo. Mas eu nunca imaginei ser locutor de rádio. Nunca se passou pela minha mente. E de repente o Senhor tem mais coisa para fazer na sua vida. E nos lançou para a emissora de rádio. E ali nós continuamos fazendo a obra do Senhor, caminhando. Muitos opositores se levantaram. Alguns amigos do passado vieram: irmão, você é crente mesmo, mas aqui no mundo é melhor, vem pra cá curtir, pô. Você curtia muito com a gente. E eu olhava: não, o mundo não tem nada para oferecer não, o cão tá aí, o diabo tá aí no mundo, vou fazer o que aí nada. Não, mas não tem nada a ver, esse negócio de diabo aí é coisa de crente. Coisa de crente nada, isso é realidade. Se a morte é uma composição de realidade para todos aqueles que partem, o outro lado espiritual existe. E continuei caminhando.
caminhando para a casa do Senhor, fazendo a obra, indo pregar onde o Senhor assim coordenava, e Deus sempre nos orientando. Porque a maior orientação não vem do homem, vem de Deus. E como você vai obter essa orientação? Palavra de Deus. O salmista assim falou: Senhor, eu não apartei das tuas leis, e nem tirei a tua palavra do meu coração, porque a tua palavra me sustenta, a tua palavra me renova, a tua palavra me orienta. Eu digo para você uma coisa: se você fazer isso a partir de hoje, você nunca mais será enganado, nem pelos homens, nem por Satanás. Procure meditar na palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse. Procure saber a vida de cada um profeta. Principalmente, procure saber da vida de Jesus. Para você que é fofoqueiro que está ouvindo essa hora, larga a vida dos outros, vai ouvir, saber da vida de Jesus. Você vai ficar muito mais estruturado. Por isso que eu consegui chegar até os dias de hoje, e como locutor de rádio. Hoje, na presença do Senhor, canto, prego, toco instrumento, sou conhecido como locutor e faço um pouquinho de cada coisa para Deus e do cotidiano do meu viver também. Então eu digo para você uma coisa: às vezes o problema não está nos outros, às vezes está em você. Porque se nós viéssemos a nos enxergar a nós mesmos e viéssemos a ver o que a Bíblia diz para nós, a gente seria diferente. Porque a palavra do Senhor nos orienta. Porque o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos. E eu digo para você uma coisa: se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, eu já tinha descido à sepultura. Porque de várias balas perdidas o Senhor me livrou, no meio desses baile funk aí da vida, no meio das discotecas para onde eu ia, aonde tinha, sempre envolvido naquelas coisas erradas e achando que estava certo. Um homem sem Deus, ele não vive, ele vegeta. Porque só vive mesmo quem serve ao Deus que fez o céu e a terra. A própria palavra assim diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Sabe por causa de que os homens enganam a outros homens? É porque esses que são enganados não conhecem a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes eu lá naquela igreja gelada lá, eles me ensinavam que para se encontrar com Deus tinha que acender 500 velas, tinha que acender vela de 7 dias, tinha que falar com São Fulano, São Cicrano, santo não sei quanto, e quase morrendo até chegar Jesus, e aí ia morrer. Mas de repente eu fui para uma igreja evangélica e ali me ensinaram que não precisa buscar São Fulano e São não sei o que lá. É só chamar o sangue de Jesus. É só chamar por Jesus Cristo e clamar pelo seu sangue. Que Ele que é o santo dos santos, o sumo sacerdote, que veio para dar vida a todos nós. Quando eu compreendi isso, eu procurei saber mais da vida dele. E achei legal. Achei legal. E eu falei: Jesus fez isso tudo. E em João está escrito que ele fez muito mais, que não caberia livros no mundo inteiro para se contar tudo aquilo que Jesus fez. E foi muitas mais coisas. Tem coisas que são ocultas para nós, Deus ocultou, mas para os seus escolhidos Ele revela, até o oculto e escondido das profundezas de Deus. Procure meditar na palavra do Senhor. Por mais que eu faça rodeio aqui, por mais que eu conte a história de vários profetas,
por mais que eu falo da vida de cada um profeta que fizeram grandes coisas para Deus, eu sempre vou chegar à conclusão que eles falavam, sempre, a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, e o conhecimento da palavra de Deus. Então foi isso que me sustentou até o dia de hoje, e foi isso que tem me colocado no caminho. O homem sem Deus, ele queimará no fogo do inferno, porque uma vez rejeitou o plano da salvação e do que Deus fez por todos nós. Aleluia, glórias a Deus. Por isso temos que a cada dia estar apercebido e vigilante, porque nós temos um inimigo espiritual, e a Bíblia nos diz aqui, sede sóbrios e vigiai, porque o nome dele é o diabo, conhecido como Satanás, a antiga serpente que enganou Eva e que neste presente século está cegando o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça e nem veja a glória de Deus. Aquilo que eu vos relatei falando concernente da minha vida, Jesus Cristo me tirou da mão dele, porque antes eu o servia, estava num caminho de densas trevas, e hoje eu vivo na luz do Evangelho. Ainda que às vezes para a minha vida eu fico caído e cabisbaixo e fraquinho, mas é melhor você ficar fraco dentro da casa do Senhor do que você ser forte lá no mundo, porque senão o inimigo vai às forras. Então fique dentro da casa do Senhor, porque na casa do Senhor se cumpre na tua vida. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, mas no mundo o inimigo pode te destruir. Mas no versículo 9 nos dá o remédio e o fechamento para a mensagem, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Resistir firme na fé, ainda que ele se levante, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, mas em Salmo 34, versículo 7 nos diz que ao nosso redor está o anjo do Senhor. Ele anda ao derredor, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor. O anjo do Senhor está ao nosso redor para nos livrar e guardar de todo mal, ao quais resistir ao diabo na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem nos vossos irmãos no mundo. Não são só nós que passamos por provações e por luta. Os nossos irmãos também passam por luta e por provações. Não devemos perceber a cada dia, ficar alerta, porque Jesus Cristo já vem aí para nos buscar e levar um povo seu especial, zeloso e de boas obras, que vai morar no céu. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. E ainda que muitos não te dão nada, ainda que muitos desfaçam até de você, existe um Deus nos céus que não desfaz de ninguém. E ele está pronto e apto para ajudar a todos os homens, mulheres, crianças e anciões em geral, e todos os viventes que assim vivem sobre a face da terra. Então faça tão somente a obra do Senhor, que ele a seu tempo cumprirá todas as promessas dele em tua vida e na minha vida, e nós vamos a cada dia exaltar ao nome do Senhor, que fez o céu e a terra e que prometeu tudo aquilo assim que é direito nosso das bênçãos de Deus. Persevere a cada dia, sabendo que a vitória é certa em nome de Jesus. E ainda que o inimigo fala que você não é nada, vire para o teu inimigo espiritual e diga para ele: eu sou sim alguma coisa, porque Deus me libertou das tuas cadeias infernais e agora eu vivo no caminho de luz para exaltar ao Deus que fez o céu e a terra, buscando de todo o coração a dar meu testemunho e exaltar tão somente ao nome de Deus. Procure a cada dia a se achegar a Deus e ele se chegará a vós, prometendo aquilo, cumprindo as promessas dele em nossa vida, para que nós venhamos a exaltar tão somente só ele.
Aleluia, glórias a Deus. Por isso, procure uma igreja mais próxima da tua casa, para que você possa ali exaltar ao Senhor e bendizer ao nome de Deus. E procure logo, porque Jesus Cristo já está voltando. Não se ligue se está havendo escândalo, não olhe para isso. Olhe para Jesus Cristo, porque quem morreu por nós foi Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, só para Ele, e Ele cumprirá toda a obra em sua vida. Aquele que começou a boa obra, Ele vai até o fim, até aperfeiçoar. Por isso, entregue-se para Ele, e você vai ver que verdadeiramente Ele é aquele que cumpre todas as promessas no tempo e na hora certa. Que Deus te abençoe a cada dia, e que você venha guardar as palavras de Deus na tábua do teu coração.